A chuva batia no capô do carro como dedos impacientes quando Marina tropeçou no meio da calçada, duas malas encharcadas pesando como pedras. O ar frio cortava sua respiração. Então ela congelou. A mala menor, que nenhum dos filhos jamais tocou, estava aberta. E dentro dela, mesmo sob o temporal, havia notas secas, limpas, intactas, dezenas delas. André, do topo da varanda, gritou algo que fez seu estômago afundar. Se eles descobrirem isso, mãe, todos nós estamos acabados. Marina Duarte sempre acordava antes do sol. Era um hábito antigo, da época em que trabalhava como costureira para pagar as contas enquanto criava 3 filhos sozinha. A casa era pequena, mas acolhedora, e ela tinha orgulho de manter tudo em ordem. Cada manhã começava com o cheiro de café fresco, o som suave do rádio antigo, tocando músicas que ela mesma já não ouvia com atenção e o bater ritmado da chuva no telhado de zinco. Era uma vida simples, mas construída com esforço e amor. Contudo, naquele dia havia algo no ar. Uma sensação discreta, incômoda, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Enquanto colocava a mesa do café, Marina percebeu um detalhe que, por si só, não parecia nada demais. A porta do quarto de André estava entreaberta. Ele nunca deixava assim. Era o filho mais reservado, metódico, cuidadoso. Mas hoje havia roupas espalhadas, documentos sobre a escrivaninha e uma caixa no chão com o nome dela escrito em caneta preta. Marina franziu o senho, mas passou direto, imaginando que fosse apenas bagunça de adulto. Ainda assim, algo dentro dela sussurrou que aquilo não estava certo. Bianca desceu as escadas logo depois, cabelo preso às pressas, expressão distante. Era a mais parecida com Marina, gentil, emotiva, porém sempre com a cabeça cheia de preocupações. Nos últimos meses, Bianca parecia mais distante, mais seca, como se carregasse um segredo que não sabia onde guardar. "Bom dia, filha", disse Marina, sorrindo. Bianca retribuiu com um aceno mínimo, pegou o café e saiu pela porta sem dizer nada. Aquilo doeu em Marina mais do que ela gostaria de admitir. Bianca sempre foi afetuosa, sempre perguntava sobre o dia da mãe, sempre oferecia ajuda, mas ultimamente parecia outra pessoa. Rafael, o caçula, desceu minutos depois, já apressado, celular na mão, fone no ouvido. Quase passou por ela sem olhar. "Bom dia, meu amor", disse Marina, tocando seu braço. "Bom dia, mãe. Tô atrasado", murmurou ele, desviando. 3 filhos, 3 ausências. Marina sorriu sozinha, tentando não se magoar. Talvez fosse apenas uma fase. Talvez fosse só cansaço, rotina, vida adulta. Talvez. Mas a verdade era que tudo estava mudando rápido demais. Após eles saírem, Marina decidiu finalmente lavar a mala pequena que guardava no alto do guarda-roupa. Era uma mala antiga, reforçada por dentro, onde ela sempre guardou documentos e algumas coisas pessoais que ninguém conhecia. Ela a colocou sobre a mesa e passou a mão pela superfície gasta. Algo nela parecia rígido demais, como se tivesse sido mexida. Marina abriu o zíper com cuidado. Os papéis estavam organizados como sempre. Certidões, cartas, um envelope lacrado, mas havia uma dobra estranha em um deles. Ela franziu o senho, tocando o papel, e percebeu que alguém o havia retirado e colocado de volta do jeito errado. Seu estômago se apertou. Alguém mexeu ali, recentemente. Ela fechou a mala e suspirou fundo. Talvez estivesse imaginando coisas. Talvez fosse apenas a própria confusão mental de uma semana difícil. Tentou afastar a preocupação e continuou o dia como se nada tivesse acontecido. Por volta do fim da manhã, enquanto varria a garagem, ouviu a voz de Dona Irene, a vizinha da casa ao lado, chamando-a. "Marina, venha aqui um instante, querida." A vizinha, sempre simpática, tinha um jeito estranho naquele dia. Os olhos dela estavam inquietos, como se observassem algo que ela não podia dizer diretamente. "Está tudo bem com você?" perguntou. "Seus filhos..."
Eles estão diferentes. Marina forçou um sorriso. Coisas da vida, Irene. Adultos, né? Problemas, trabalho. É assim mesmo, mas Irene segurou seu braço com inesperada delicadeza. Eu ouvi umas coisas ontem à noite e não gostei. Acho que você deveria prestar atenção, só isso. O que a senhora ouviu? Perguntou Marina, sentindo o coração acelerar. A vizinha hesitou, olhou para os lados. Eles estavam discutindo sobre você, sobre decisões e sobre resolver logo. Não quero me meter, mas também não quero fingir que não sei. Marina tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Eles são jovens, Irene. Às vezes exageram. Marina, querida. A vizinha suspirou. Só tome cuidado. Aquelas palavras ficaram martelando na mente de Marina pelo resto do dia. Resolver logo. Resolver o quê? Por quê? Desde quando os filhos falavam dela daquela forma? À tarde, ela recebeu uma mensagem de André. Precisamos conversar hoje à noite. Todos nós. Curto, seco, frio. O coração dela disparou. Algo estava realmente errado. Horas depois, enquanto preparava o jantar, ouviu passos no corredor. Olhou para trás e viu Rafael parado, observando-a em silêncio. Ele parecia nervoso. Mãe, onde você guarda aquela mala pequena? Marina congelou. O ar ficou pesado. O mundo pareceu encolher ao redor dela. Por que, meu filho? Só... Responde. Ela o encarou, sentindo a pele arrepiar. No meu quarto. Rafael apenas assentiu e saiu sem explicar nada. Marina se apoiou no balcão, as mãos trêmulas. A mala. A mesma que ela abriu naquela manhã. A mesma que alguém mexeu. A mesma que guardava coisas que os filhos não podiam descobrir. Ainda não. Quando André, Bianca e Rafael chegaram juntos à sala naquela noite, Marina percebeu nos rostos deles algo que nunca tinha visto. Determinação. Misturada com frieza, misturada com medo. Mãe, começou André, olhando diretamente para ela. Nós sabemos. Marina sentiu o chão sumir. Sabem o quê? Bianca deu um passo à frente, a voz embargada. Sobre a mala. E antes que Marina pudesse perguntar, André completou. E sobre o dinheiro. O mundo parou. A respiração dela travou. Tudo ao redor perdeu cor. E então, André acrescentou algo que fez seu sangue gelar. Isso não é só dinheiro, mãe. É prova. E alguém vai aparecer aqui atrás disso. Hoje. Marina encarou os filhos, sem entender como a noite poderia piorar. Mas então, ouviu a campainha tocar. E percebeu que a resposta chegou. Muito antes do que ela esperava. Marina ficou parada, incapaz de mover um músculo, enquanto a campainha soava pela segunda vez. O som parecia vibrar dentro do peito dela, como se anunciasse algo que ela sempre temeu, mas nunca admitiu. André fez um gesto com a mão, ordenando que ela não se aproximasse da porta. Era estranho. A autoridade no olhar dele não se parecia com a de um filho preocupado. Era a de alguém que acreditava estar protegendo a si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Ninguém abre, disse ele, firme. Bianca já estava com o celular na mão. Os olhos dela, vermelhos e cansados, refletiam pânico contido. Marina nunca tinha visto aquela expressão no rosto da própria filha. Era medo, mas também culpa. Rafael andava de um lado para o outro, como um animal encurralado. Ele mordia a parte interna da bochecha, mão tremendo, como se esperasse que algo explodisse a qualquer momento. A campainha tocou de novo. Agora, acompanhada de batidas pesadas na porta. Eu sei que tem gente aí, gritou uma voz masculina rouca, carregada de raiva. Marina sentiu o coração disparar. Ela conhecia aquela voz. Não deveria, mas conhecia. Era impossível esquecer. Um nome atravessou sua mente como uma faca. Samuel. O que vocês fizeram? Sussurrou Marina apavorada. Rafael parou de andar. Bianca engoliu seco. André respirou fundo, como quem se prepara para admitir algo terrível. A gente abriu a mala, mãe, disse ele com frieza. Encontramos aquilo. E entramos em pânico.
Marina sentiu o corpo fraquejar. Não era para vocês terem tocado na mala. Não agora. O que é aquilo, mãe? Perguntou Bianca, a voz falhando. Por que tinha 50 mil reais ali dentro? Por que estavam escondidos? E de quem é aquele envelope lacrado com nome de homem que a gente nunca ouviu falar? Marina abriu a boca, mas a voz não saiu. E antes que você negue, continuou André, nós vimos a data, ontem à noite. Aquilo foi colocado lá há pouco tempo. Alguém deixou isso para você recentemente e agora está procurando. A porta voltou a ser golpeada, mais forte. Marina, abre essa porta! Bianca pulou com o grito. Rafael murmurou. Ele vai arrombar. E André finalmente encarou a mãe com uma expressão dura. Quem é esse homem? Marina respirou fundo, o ar entrando como vidro em seus pulmões. Vocês cometeram um erro enorme. A porta recebeu um chute tão forte que a parede tremeu. André deu 2 passos para trás. Bianca se encolheu atrás do sofá e Rafael se aproximou da cozinha, olhando para a gaveta das facas. Não, disse Marina firme, segurando o braço dele. Nada de violência. Foi a primeira vez que ela levantou a voz. E Rafael congelou. Eu vou abrir a porta, disse Marina. Mãe, não! Os 3 gritaram ao mesmo tempo, mas Marina já estava caminhando. Cada passo parecia pesar toneladas. A mão dela tremia ao tocar a fechadura. Por um instante, ela fechou os olhos e desejou voltar no tempo. Talvez 5 anos, talvez 10, talvez antes de tudo ter começado. Mas já era tarde demais. Ela abriu a porta. Samuel estava ali, encharcado, com o rosto transtornado, barba por fazer e olhos que brilhavam com uma mistura perigosa de desespero e ódio. Finalmente, ele respirou fundo. Precisamos conversar. Agora. Marina não respondeu. Seus filhos se aproximaram atrás dela como se formassem um muro humano, mas Samuel não parecia intimidado. Vocês não deviam ter mexido na mala, disse ele, olhando diretamente para André, como se adivinhasse tudo. André se armou de coragem. Quem é você? Samuel deu um sorriso torto. Não era um sorriso simpático. Era o tipo de sorriso que só aparece quando alguém sabe algo que os outros não sabem. E se orgulha disso. Um homem que perdeu muito. E que agora veio buscar o que é dele. Marina apertou as mãos nervosa. Samuel, meus filhos não têm nada a ver com isso. Ah, tem sim, interrompeu ele, sem desviar o olhar de André. Eles mexeram em algo que não era deles, e agora todos vocês estão em risco. Bianca segurou o braço da mãe, a voz trêmula. Mãe, o que você fez? Samuel deu um passo para dentro da casa sem ser convidado. André se colocou na frente, mas o homem parecia indiferente, como se aquilo fosse apenas um incômodo menor. Onde está? Perguntou Samuel. Eu sei que vocês pegaram o dinheiro e o documento. Rafael arregalou os olhos. Documento? Repetiu, olhando para os irmãos. Que documento? Bianca empalideceu. André ficou imóvel. Marina respirou fundo, fechando os olhos, como se reunisse forças para o inevitável. Não está aqui, disse ela. Samuel bufou. Não minta para mim. Eu deixei aquilo para você, Marina. Para você. Não para esses 3 idiotas que não sabem onde estão se metendo. André avançou um passo. Fala de novo. Só mais uma vez. Mas Samuel sequer piscou. Idiotas! Rafael segurou o irmão antes que ele fizesse algo precipitado. Bianca começou a chorar silenciosamente. Marina ergueu a mão pedindo silêncio. Se você quer aquilo, então eu vou pegar. Samuel ergueu o queixo, desconfiado, mas deixou que ela passasse. Marina caminhou até o quarto, o coração em disparada. A mala estava lá, aberta sobre a cama. O envelope lacrado ainda estava no mesmo lugar. Ela o pegou com cuidado, sabendo que aquele pequeno pedaço de papel tinha força para destruir uma família inteira. Quando voltou para a sala, o ambiente estava carregado.
Os filhos pareciam menores do que eram, encolhidos pelo medo e pela ignorância do que realmente estava acontecendo. Samuel estendeu a mão. Marina segurou o envelope com força. Antes de entregar, eles precisam saber, disse ela. Já disse que não. Samuel explodiu. E eu já fui calada a vida inteira. Não vou mais ser, respondeu Marina, com uma força que surpreendeu até ela mesma. Silêncio. Os filhos arregalaram os olhos. Samuel cerrou os dentes, mas não reagiu. Marina virou para André, Bianca e Rafael com o envelope nas mãos. Esse dinheiro não é meu. Nunca foi. Então de quem é? Perguntou André com a voz embargada. Marina respirou fundo. É de vocês. O chão pareceu sumir. Nós? Bianca deu um passo à frente. Como assim nosso? Porque Marina lutou contra o nó na garganta. Esse envelope contém o nome da pessoa que deixou esse dinheiro para vocês três. Alguém que vocês não conhecem. Alguém que acham que nunca existiu. Samuel fechou os olhos como se estivesse aguardando a explosão. Mãe, pelo amor de Deus, explica, implorou Rafael. Marina finalmente abriu o envelope. Esse dinheiro e esse documento são parte do testamento do pai de vocês. O ar sumiu da sala. Bianca levou a mão à boca. Rafael ficou pálido. André sentiu o corpo inteiro estremecer. Nosso pai morreu quando eu tinha 3 anos, disse André, quase num sussurro. Você sempre disse isso. Marina respirou fundo, lenta, dolorosamente. Eu menti. Silêncio absoluto. Samuel virou o rosto. Os filhos encararam a mãe como se ela fosse uma estranha. Marina continuou. Ele não morreu. Ele desapareceu. Foi embora. Mas antes de desaparecer, ele deixou algo para vocês. Algo que só poderia ser entregue quando vocês estivessem correndo risco. E agora estão. André tremia. Por que você mentiu pra gente a vida inteira? Marina olhou para Samuel. Porque ele me pediu. Samuel finalmente falou, a voz baixa. Eu era o melhor amigo do pai de vocês. A última pessoa que o viu vivo. Ou quase vivo. Eu prometi que cuidaria do que ele deixou. E que entregaria quando chegasse a hora. Só que essa hora chegou. Tarde demais. Bianca, chorando, agarrou a manga do casaco da mãe. Mãe, o que tem aí dentro? Marina pegou o documento. Respirou profundamente. Era a primeira página do testamento. O nome do pai estava lá. Um nome que os filhos nunca tinham ouvido antes. Mas antes que ela pudesse ler em voz alta, Samuel tirou algo do bolso e jogou sobre a mesa. Uma chave. O que vocês encontraram na mala é só o começo, disse ele. O resto está guardado em um lugar que vocês não vão gostar de visitar. André apertou os punhos. Que lugar? Samuel olhou diretamente para Marina. O depósito onde ele desapareceu. Bianca chorou mais forte. Rafael engoliu seco. André olhou para a mãe como se esperasse que ela negasse, explicasse, desfizesse aquela realidade recém-revelada. Mas Marina apenas disse, eu sabia que esse dia ia chegar. E Samuel completou. E chegou. Agora vocês têm que decidir uma coisa, continuou ele, encarando todos. Vão querer saber o resto ou preferem viver a mentira confortável que Marina manteve por 20 anos? O silêncio que se seguiu não era apenas tenso, era devastador, porque pela primeira vez os 3 filhos perceberam. A história deles nunca foi o que parecia, e o passado estava batendo à porta, sem intenção de ir embora. O silêncio que tomou conta da sala foi tão espesso que parecia ocupar espaço físico. Marina observava os 3 filhos tentando processar décadas de segredos revelados em poucos minutos. André caminhava de um lado para o outro, a respiração acelerada, como uma panela de pressão prestes a explodir. Bianca estava sentada, abraçando as próprias pernas, o rosto afundado entre os joelhos, soluçando silenciosamente. Rafael, encostado na parede, parecia petrificado, como se sua mente tivesse se desligado para não sentir mais nada.
Samuel os observava com uma expressão que misturava pena e impaciência. Marina sabia que aquela impaciência era o resultado de anos esperando para desfazer aquela mentira. Mas também sabia que nenhum deles estava pronto para o que viria a seguir. Marina, disse André de repente, você vai nos contar tudo. Agora, sem esconder nada, sem suavizar, sem inventar, tudo. Marina engoliu seco. O peso daquela ordem vinda do próprio filho a atingiu mais do que Samuel jamais poderia. Era o olhar dele, não de ódio, mas de profundo desapego, que a fez sentir que algo dentro dela estava se quebrando. Eu vou contar. Ela respirou fundo. Mas vocês precisam entender uma coisa. Eu fiz o que fiz porque achei que era o melhor para vocês. Eu não estava pensando em mim, nem nele. Era sobre vocês. Rafael finalmente levantou os olhos. E esconder quem era nosso pai era o melhor para a gente? Marina fechou os olhos, como se aquela pergunta a atingisse no peito. Ele não era um homem simples, respondeu. E a vida que ele levava não era segura. Quando ele desapareceu, eu não sabia se ele estava vivo, morto, fugindo ou sendo caçado. Me deixaram uma escolha: proteger vocês ou envolvê-los em algo que poderia acabar com a vida de cada um. Samuel balançou a cabeça. Você tinha outras opções, Marina. Não tinha. Ela explodiu, surpreendendo até a si mesma. Vocês não sabem o que foi viver com medo todos os dias. Acordar sem saber se alguém ia bater na porta para levar um de vocês, ou todos. Os filhos a encararam em silêncio. Não era um silêncio acusatório. Era um silêncio de pessoas que começam a perceber que a verdade tem mais camadas do que gostariam. André respirou fundo. Então explica, mãe. Desde o começo. Marina assentiu. O pai de vocês, Marcelo, ele tinha negócios perigosos. Negócios que envolviam dinheiro que não podia aparecer em bancos. Dinheiro que ninguém podia rastrear. Ele nunca quis me envolver. Mas depois que vocês nasceram, ele disse que não tinha saída. Eu não tinha escolha, a não ser confiar nele. Até o dia em que ele sumiu. Ele desapareceu dentro de um depósito. Samuel foi o último a vê-lo. E eu... Marina colocou a mão sobre o peito tentando controlar a respiração. Mas recebi uma ligação dizendo que, se eu quisesse manter vocês vivos, tinha que desaparecer com tudo que ligava vocês ao Marcelo. Nome, história, documentos, tudo. Bianca levantou o rosto inchado de lágrimas. E você aceitou isso? Eu aceitaria qualquer coisa se isso significasse proteger vocês. Mas e o testamento? Perguntou Rafael. Ele deixou isso pra gente. Por quê? Samuel respondeu antes que Marina pudesse falar. Porque Marcelo sabia que mais cedo ou mais tarde o passado dele iria voltar. Ele sabia que vocês cresceriam. E também sabia que Marina não poderia esconder a verdade para sempre. Esse dinheiro, esse documento, é só uma parte do que ele deixou. O resto está no depósito onde tudo aconteceu. André franziu o senho. E por que deixar isso agora? Samuel respirou fundo. Porque alguém encontrou o lugar. E se encontrou, também encontrou o restante. E essa pessoa não vai entregar, vai vender. Ou pior. Bianca se encolheu. Pior? Como? Samuel não respondeu. O silêncio dele foi resposta suficiente. André colocou as mãos nos cabelos, nervoso. Isso é loucura. A gente não deveria estar lidando com isso. Isso não é problema nosso. Isso é passado. Ele nem estava na nossa vida. Marina ergueu o rosto ferida. Ele estava, André. Vocês só não sabiam. Ah, ótimo, retrucou ele, sarcástico. Então essa é a parte que você diz que ele nos amava, mesmo tendo desaparecido? Marina hesitou. A dor era visível em seu rosto. Ele amava vocês. Muito. Era por isso que ele tentava sair do mundo em que estava. Mas não deu tempo. Samuel cruzou os braços. E as pessoas das quais ele tentava fugir finalmente acharam alguma coisa. Talvez até tenham achado ele. O impacto daquela frase fez o ar da sala esfriar. Rafael, ainda encostado na parede, murmurou.
Então você acha que nosso pai morreu lá? Samuel desviou o olhar. Não sei, ninguém sabe. Só sei que sumiu, como se tivesse evaporado. E tudo o que restou dele está dentro daquele depósito. Bianca enxugou as lágrimas. E aquilo que está na mala, aquilo é perigoso? Marina respondeu imediatamente. Sim, muito. Por quê? Porque não é apenas dinheiro, confessou Marina. É prova de que o pai de vocês estava tentando desfazer algo muito maior do que a gente imaginava. E quem quiser esconder isso, não vai parar. De repente, o ruído de um carro estacionando em frente à casa fez todos se virarem ao mesmo tempo. Samuel correu até a janela. André o seguiu. Marina sentiu o estômago revirar. É ele? Bianca murmurou assustada. Samuel observou com atenção, depois respirou aliviado. Não, é só o vizinho. Mas a tensão não desapareceu, só mudou de forma. A gente precisa sair daqui, disse Samuel. Agora. Não, respondeu André imediatamente. Você não manda aqui. Samuel se aproximou dele devagar, com a postura de alguém que acabou de decidir algo irrevogável. Eu prometi ao pai de vocês que protegeria o que era dele, e isso inclui vocês. Se ficarem aqui, essa casa se torna uma armadilha. Marina tocou o ombro de André, tentando impedir que a briga escalasse. Ele está certo, filho. Certo? Certo! André quase gritou. Mãe, esse homem apareceu do nada, depois de anos, e você simplesmente confia nele? Marina respirou fundo, segurando o choro. Porque eu conheço o peso que ele carrega, e sei que ele não estaria aqui, se não fosse necessário. Bianca ficou de pé, tremendo. Se a gente for, significa que vamos descobrir tudo, não é? Samuel assentiu. Significa que vocês vão ver o que ele deixou para vocês. Tudo, inclusive o que vocês talvez preferissem não saber. Rafael cruzou os braços. E se a gente decidir não ir? Samuel olhou para a porta. Então quem está procurando esse depósito vai encontrar vocês primeiro. Aquelas palavras foram como um soco no peito. De repente, os três irmãos se olharam não como adversários daquele momento turbulento, mas como uma unidade. Pessoas ligadas por sangue e agora por um perigo que não compreendiam. André foi o primeiro a falar. Vamos acabar com isso. Mas Marina tocou o braço dele. Antes, vocês precisam ouvir mais uma coisa. Samuel suspirou, como se já soubesse o que ela diria. Marina, isso não é hora. Eles têm o direito de saber, insistiu ela. Os filhos prenderam a respiração. Marina olhou para cada um deles, como se estivesse prestes a quebrar um voto interno, mantido por 2 décadas. O pai de vocês, ela engoliu seco, não desapareceu sozinho. Ele foi traído. André franziu o senho. Traído por quem? Marina desviou o olhar, incapaz de encarar os filhos quando disse: por alguém que vocês conhecem, por alguém que conviveu com a gente durante anos, por alguém que vocês chamavam de família. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o tipo de silêncio que antecede a destruição. Marina completou. Ele foi traído pela pessoa que vocês menos imaginam, pela pessoa que ainda está viva e que sabe quem vocês são. Bianca levou a mão à boca. Rafael empalideceu. André deu um passo atrás, como se tivesse levado um golpe invisível. Samuel acrescentou com a voz pesada. E essa pessoa também está procurando o depósito. A revelação final caiu sobre eles como uma sentença. O passado não era apenas um fantasma, era um inimigo. E estava vindo. A respiração de André falhou por um instante. Ele olhou para Marina como se tentasse decifrar um enigma impossível, mas tudo o que encontrava era o rosto da mãe tremendo entre medo, memória e culpa. Bianca abraçou o próprio corpo, como se esperasse que qualquer nova informação pudesse desmoronar o pouco de chão que ainda restava. Rafael balançava a perna compulsivamente, algo que fazia desde criança quando estava à beira de um colapso. Mas Samuel estava imóvel,
observando a reação dos 3 filhos com a resignação de quem testemunhava um desastre inevitável. André respirou fundo, 1, 2 vezes, antes de finalmente perguntar: Quem? Quem traiu nosso pai? O silêncio de Marina foi mais cruel do que qualquer resposta imediata. Ela desviou o olhar, incapaz de encará-los. A garganta dela parecia travada, como se revelar aquilo fosse arrancar dela a última parte de uma vida inteira construída sobre segredos. Mãe, fala logo! Rafael implorou, a voz fraturada. Foi alguém que conviveu conosco por anos inteiros? Bianca murmurou. Alguém que eu conheço? Alguém que eu vi crescer com a gente? Marina fechou os olhos como se lutasse contra algo que ameaçava romper de dentro. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa, arrastada. Foi seu tio Paulo. A reação foi instantânea. Bianca gritou um não, quase infantil, como se rejeitasse a realidade. Rafael levou as mãos ao cabelo, puxando com força, tentando dissipar o choque com dor física. André, por outro lado, ficou incrivelmente quieto. O silêncio dele era perigoso. Era o silêncio de alguém cuja mente funcionava rápido demais, buscando lógica no caos. O tio Paulo? André perguntou incrédulo. O homem que te ajudou quando você ficou doente. O homem que ia lá em casa consertar coisas pra gente. O homem que praticamente me criou quando você trabalhava em 2 empregos. O mesmo homem que era padrinho da Bianca. Bianca começou a chorar, soluços agudos, sofridos. Ele nunca faria isso, nunca. Ele sempre foi, sempre foi. Marina apertou as mãos, tentando encontrar coragem. Foi ele, mamãe. Bianca quase não conseguia falar. Ele era como um pai pra gente. Marina assentiu dolorosamente. Eu sei. E foi por isso que ele conseguiu fazer o que fez. Vocês confiavam nele. Mark, o pai de vocês, também confiava. Até o fim. Samuel cruzou os braços, confirmando com um aceno lento. Paulo era parceiro de negócios de Marcelo. Era quem cuidava da parte limpa do dinheiro. Quem movimentava tudo para parecer legal. Mas começou a desviar. E quando Marcelo descobriu, decidiu romper. Só que Paulo não aceitou. Ele devia dinheiro para gente perigosa. Perdeu tudo. E decidiu que, se Marcelo não ia mais dividir com ele, então não haveria Marcelo algum. A palavra pairou no ar como veneno. Ele mandou matar? André sussurrou. Marina respirou fundo. Ele entregou o paradeiro do pai de vocês. Ele sabia que isso era uma sentença de morte. Mesmo assim, entregou. Bianca desmoronou no sofá, cobrindo o rosto. Rafael chutou a parede, um rugido de raiva escapando da garganta. E você deixou aquele homem conviver com a gente por anos? Rafael gritou. Marina sentiu o impacto como uma bofetada. Eu não sabia na época. Eu só descobri anos depois, quando Paulo procurou Samuel, pressionando por algo que ele acreditava que Marcelo havia deixado para trás. Algo grande. Ele queria o que não era dele. Queria aquilo que vocês encontraram na mala. A prova, a assinatura, o nome do verdadeiro herdeiro. André levantou o rosto lentamente, os olhos escuros ardendo de desconfiança. Qual herdeiro? Marina sentiu a boca ficar seca. Um de vocês. Os 3 engasgaram ao mesmo tempo. Samuel se mexeu, desconfortável. Marina parecia estar encolhendo, como se estivesse ficando menor a cada palavra. Um de nós? Bianca repetiu, quase sussurrando. Que tipo de herança é essa? Não é dinheiro, Marina explicou. É a propriedade, o depósito, o lugar onde tudo desapareceu. E o que tem dentro dele? Rafael franziu o senho. E o que tem dentro dele? Samuel respondeu com a voz grave, amarga. Provas do crime, registros, documentos que ligam Paulo à lavagem de dinheiro, desvio de bens, fraudes, coisas que poderiam destruí-lo, coisas que Marcelo guardou como um seguro, caso um dia precisasse. Marina completou. Essas provas não eram só sobre negócios, eram sobre a vida de vocês, sobre o que Paulo planejou anos depois da morte do pai de vocês.
Ele queria tudo que Marcelo tinha construído. E queria eliminar qualquer vestígio, inclusive vocês. Bianca soltou um soluço alto, cobrindo a boca com a mão. Ele queria matar a gente? Marina assentiu, lágrimas nos olhos. Ele tentou, 2 vezes. Uma quando André tinha 7 anos e outra quando Rafael tinha 9. Os filhos ficaram pálidos. Lembram do acidente do carro? Marina perguntou. André arregalou os olhos. O do caminhão? Quando a gente capotou? Bianca arregalou os olhos. Eu lembro do barulho, mamãe gritando. Marina assentiu lentamente. Aquilo não foi acidente. Foi Paulo. Só que ele não contava com o fato de que eu troquei de carro no último minuto porque percebi algo estranho no pneu traseiro. Algo que ele tinha mexido. O plano falhou. Depois disso, ele desapareceu por um tempo. Samuel completou. E agora ele está de volta. O silêncio final foi esmagador. André começou a respirar rápido demais, como se estivesse prestes a hiperventilar. Bianca tremia, abraçando os próprios ombros. Rafael parecia pronto para explodir, mas segurava tudo por dentro, como se estivesse prestes a implodir. Foi André quem tomou a palavra novamente, num tom baixo, trincado. E você sabia disso? E nunca contou? Eu tinha medo, Marina confessou. Medo de colocar vocês em risco, medo de vocês me odiarem, medo de que, se soubessem a verdade, fossem atrás dele e ele terminasse o que começou. Rafael mordeu o lábio com força. E agora ele sabe que estamos mexendo nisso tudo de novo? Samuel respondeu. Ele sabe. Ele vem observando de longe há meses. Ele sabe que Marina recebeu o envelope. Ele sabe que vocês abriram. Ele sabe que o testamento foi ativado. E ele sabe que, se Marcelo deixou informação suficiente, vocês podem destruí-lo. André apertou os punhos. E ele vai tentar impedir. Samuel assentiu. De todas as maneiras possíveis. O silêncio que veio depois parecia feito de gelo. Marina respirou fundo. Parecia ter tomado uma decisão importante só naquele instante. Eu escondi isso por tanto tempo porque queria que vocês tivessem uma vida, uma infância, juventude, normalidade. Queria que o nome do pai de vocês não fosse uma sentença de morte. Mas agora não adianta mais fugir. Se o testamento está nas mãos de vocês, então vocês precisam terminar o que ele começou. Bianca, com a voz ainda fraca, perguntou. O que ele começou? Samuel olhou para ela com sinceridade mortal. Ele começou a destruir Paulo. Agora, vocês 3 precisam concluir. André respirou fundo, encarando Samuel de igual para igual pela primeira vez. Como? Samuel colocou a mão no bolso. Retirou uma pequena chave. A mesma que havia entregue antes, mas agora brilhando sob a luz fraca da sala. Indo ao depósito, abrindo o que precisa ser aberto, vendo a verdade com os próprios olhos. Marina, trêmula, sussurrou. Mas não vão sozinhos. Eu vou com vocês. Bianca segurou a mão da mãe. E se for perigoso? Samuel respondeu imediatamente. Vai ser. Rafael cerrou os dentes. Então vamos. Quanto mais a gente atrasar, mais risco corremos. André balançou a cabeça. Não. Antes de irmos, eu quero saber tudo. Sem cortes. Sem meias-verdades. Mãe, por que o pai da gente confiou essa chave a você? Porque ele sabia que Paulo ia traí-lo. Porque deixou isso tudo para nós, crianças. Porque você sempre chorava escondida quando achava que ninguém estava vendo? Marina olhou para ele com uma dor antiga. Uma dor que finalmente podia respirar. Porque eu não era só a esposa dele. Os irmãos se entreolharam. Eu era a cúmplice dele. Marina continuou, a voz quebrada. Não por vontade, mas por amor. Um amor cego, perigoso, que quase destruiu a vida de vocês. Bianca recuou um passo. Cúmplice? Como? Marina fechou os olhos. Eu ajudei a esconder coisas, a transportar dinheiro, a encobrir rastros. Eu ajudei a construir a última parte do que ele estava planejando. Mas quando percebi que aquilo estava destruindo vocês, implorei para ele parar. Ele prometeu, e no dia seguinte,
Ele desapareceu. André sentiu as pernas fraquejarem. Então você acha que ele morreu tentando nos proteger? Marina olhou para os três com os olhos rasos d'água. Não acho. Eu sei. Samuel respirou fundo, encarando todos. Agora vocês precisam decidir uma coisa. Vão seguir com isso? Ou querem abandonar o passado e fingir que nada disso existe? André respondeu antes de todos. Vamos até o fim. Bianca segurou a mão de Marina. Juntos. Rafael soltou o ar com força. Pelo nosso pai. Samuel assentiu lentamente. Então nos encontramos no depósito amanhã ao amanhecer. Marina engoliu seco. E que Deus nos proteja, porque a verdade estava esperando e seria implacável. A madrugada parecia nunca acabar. A casa, que sempre fora refúgio, agora era apenas cenário de um silêncio sufocante. Marina não dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha, a mala aberta ao lado, encarando o documento como se tentasse decifrar uma sentença escrita nas entranhas do passado. Seus olhos vermelhos não vinham de lágrimas, vinham de vigília, de medo, de decisão. Os filhos também não dormiram. Cada um lutava com a própria tempestade interna. André encarava o teto, fingindo controle. Bianca chorava baixinho, sem saber se chorava pelo pai que nunca conheceu ou pelo tio que agora conhecia demais. Rafael andava em círculos no quarto, tentando não desmoronar. E Samuel? Samuel vigiava a rua pela janela da sala. A sombra de um homem que conheceu o terror de perto. Um homem que sabia que Paulo não esperaria muito tempo. Quando o primeiro clarão do amanhecer cortou o céu, o ar parecia rígido, como vidro prestes a trincar. Marina levantou-se devagar e bateu à porta dos filhos. Está na hora. Rafael abriu a porta com olheiras profundas. Bianca veio em seguida, com a voz fraca, mas decidida. Vamos. André saiu por último, com um semblante que lembrava o do pai. Firme, mas ferido por dentro. O grupo caminhou até o carro de Samuel. Ele já estava no banco do motorista, com uma expressão de alerta permanente. Temos que sair agora. Ele abriu a porta traseira. Paulo se mexeu durante a noite. Marina gelou. O que você quer dizer com se mexeu? Samuel deu a partida no carro. Ele visitou um lugar, um antigo armazém que usava para encontros clandestinos. Está vasculhando pistas. Quer encontrar o depósito antes de nós. O carro arrancou pela rua silenciosa. A cidade ainda acordava, mas o coração dos quatro já estava em plena guerra. Bianca, com as mãos trêmulas, perguntou: e se ele estiver nos seguindo? Samuel olhou pelo retrovisor. Se estivesse, já teria atacado. Paulo não é do tipo que espera você perceber. Ele age primeiro. André engoliu seco. Quanto tempo até chegarmos lá? Uns 15 minutos. O caminho pareceu infinito. As ruas que antes eram familiares agora pareciam estranhas, hostis. O sol nascia tímido, como se temesse iluminar o que estava prestes a acontecer. Quando chegaram ao depósito, uma construção velha de concreto, grafitada e com janelas quebradas, Marina sentiu as pernas tremerem. Aquele lugar era silencioso demais, isolado demais, morto demais. Ele desapareceu aqui? Bianca sussurrou. Samuel estacionou o carro, desligou o motor. Foi aqui que vi Marcelo pela última vez. Rafael deu um passo para trás, assustado. E você acha que os corpos, ou qualquer coisa, está... Não sei. Samuel o interrompeu. Mas se existe alguma verdade, ela está aqui dentro. Marina fechou os olhos por um instante. O cheiro de ferrugem, mofo e abandono trouxe memórias que ela lutou anos para esquecer. Vamos entrar, disse ela. Samuel caminhou até a porta de aço. Tinha um cadeado, antigo, mas recentemente mexido. Ele passou a mão pela superfície fria. Ele esteve aqui ontem. Paulo? André perguntou com a voz baixa. Samuel apenas assentiu e saiu sem conseguir entrar. O cadeado ainda está intacto, o que significa que ele não conseguiu abrir sem a chave. Rafael olhou para Marina. A chave... Mãe, você trouxe, né? Marina segurou o bolso do casaco com força. Está aqui.
Samuel estendeu a mão. Me dê, eu abro. Mas Marina recuou um passo, como se proteger aquela pequena chave fosse sua última missão. Eu abro. Samuel hesitou, depois assentiu. Marina aproximou a chave do cadeado. Sua mão tremia tanto que a chave quase caiu. André segurou sua outra mão, estabilizando-a. Estamos aqui, mãe. Vai ficar tudo bem. Ela respirou fundo, girou a chave, e o cadeado se abriu com um estalo metálico que ecoou como um tiro. Samuel abriu a porta devagar. Um cheiro denso, úmido, tomou conta. A luz invadiu o interior e revelou uma sala grande, com pilhas de caixas, móveis velhos e poeira dançando no ar. Mas algo chamou a atenção imediatamente. No centro da sala havia uma caixa de madeira reforçada, antiga, porém intocada pelo pó ao redor. Bianca sussurrou. Essa caixa parece nova. Não está aqui há muito tempo, Samuel murmurou. Alguém a colocou depois. Rafael se aproximou lentamente. O pai deixou isso? Sim, respondeu Marina. Essa caixa, eu sabia que existia. Ele me contou numa carta. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria vir até aqui com a chave e abrir. Mas eu nunca tive coragem. Marina aproximou-se. A caixa tinha um cadeado menor, com o mesmo tipo de entalhe da chave que ela carregava. Seu coração disparou. Era como abrir o túmulo de uma vida inteira. Ela girou a chave novamente. A tranca clicou e a tampa se abriu lentamente. Dentro havia 3 envelopes, cada um com um nome escrito à mão. André, Bianca, Rafael. Bianca levou a mão à boca. Meu Deus! Marina pegou os envelopes e os entregou aos filhos. Cada um segurou com cuidado, como se fossem fragmentos de um pai que nunca puderam abraçar. Abram, disse ela com a voz embargada. Ele deixou isso para vocês. André abriu o envelope primeiro. Dentro havia uma carta longa e uma foto antiga dele no colo do pai, ainda bebê. Os olhos de André se encheram de lágrimas imediatamente. Bianca abriu o seu envelope e retirou uma correntinha com uma pequena chave em formato de coração. Rafael encontrou uma pulseira de couro desgastado e uma foto dele dormindo no colo do pai, com Marcelo sorrindo para a câmera. O choro dos 3 ecoou baixo na sala vazia. Marina fechou os olhos. Sentia como se Marcelo estivesse ali, naquela sala, observando-os finalmente, recebendo aquilo que ele tanto quis deixar, mas nunca pôde entregar pessoalmente. Mas então, Samuel encontrou algo no fundo da caixa, um envelope maior, marcado com o nome de Marina. Ele entregou a ela. Este parece ser para você. Marina hesitou antes de abrir. Suas mãos tremiam como as de alguém prestes a encarar o próprio passado. Quando abriu o envelope, encontrou uma carta escrita por Marcelo. O mesmo traço firme, a mesma letra rápida, mas limpa. Era como ouvir a voz dele de novo. Ela começou a ler, e cada linha parecia arrancar um pedaço de sua alma. Marina, se você está lendo isto, significa que aquilo que eu temia finalmente aconteceu. Eu não estou mais com você. E sinto muito. Sinto muito por tudo que fiz você carregar sozinha. Sinto por não ter sido o homem que você merecia. Sinto por ter deixado nossos filhos crescerem sem a minha presença e sem a minha verdade. Mas eu precisava proteger vocês e escolhi o único jeito que encontrei. As palavras tremiam diante dos olhos de Marina. Paulo me traiu. Ele quer tudo. E se tiver a chance, vai atrás de você e das crianças. Por isso deixei tudo preparado. Por isso confiei tudo a você. Não confio em mais ninguém. Ela leu mais algumas linhas, até chegar a uma frase que fez o mundo parar. E se um dia meus filhos chegarem até este depósito, então a verdade deve ser revelada. Eles são meus herdeiros legítimos e herdarão algo maior do que bens. Hão de herdar inimigos. A carta continuava. Mas há algo que eles precisam saber. E isso só você pode dizer. Não está na caixa. Não está nos documentos. Está na história que você escondeu até de mim. Uma história que envolve o nascimento deles. Uma verdade que mudará tudo.
Marina deixou a carta cair, as mãos tapando o rosto. Não, não agora, por favor. André a segurou pelos ombros. Mãe, que verdade é essa? Marina chorava, mas ainda não falava. Samuel tentava montar o resto da situação. Essa caixa não foi tocada por Paulo. Ele não entrou aqui. Ele não conseguiu. Mas isso também significa, André completou, que ele ainda pode estar vindo para cá. Rafael sentiu o chão sumir. Bianca olhou ao redor com pânico. E se ele vier agora? Nesse momento, um barulho metálico ecoou do lado de fora. Um carro. Pneus sobre cascalho, passos pesados. Samuel levantou-se de imediato. Todos atrás de mim! Marina segurou André e Bianca pelos braços. Ele não vai entrar sem a chave, disse Marina ofegante. Samuel olhou pela fresta da porta e seu rosto empalideceu. Ele não precisa mais da chave. O quê? Rafael deu um passo à frente. Samuel fechou os olhos por um instante, como se entendesse tarde demais. Paulo trouxe pessoas e trouxe equipamento. Ele veio preparado. Os passos ficaram mais próximos. Uma sombra cruzou a entrada do depósito, e então a voz dele ecoou pelo concreto, fria e amarga. Eu sabia que vocês viriam. Eu sempre sei. Marina sentiu todo o ar ser arrancado de seus pulmões. Paulo estava ali, vivo, armado, e pronto para terminar o que começou anos atrás. Samuel deu um passo à frente, colocando-se entre a família e a porta. Fiquem atrás de mim. Mas Paulo riu. Samuel! Sempre o escudo inútil. André segurou a mãe pela mão. Bianca tremia. Rafael cerrava os dentes com tanta força que parecia que iriam quebrar. Paulo deu mais um passo para dentro do depósito, a arma brilhando na mão. Vamos resolver essa história de uma vez por todas. E Marina soube, naquele instante, que tudo aquilo que ela escondeu por anos não era apenas passado, era destino, e ele finalmente tinha chegado. Paulo deu mais um passo e o som das botas ecoou pelo depósito vazio, como se cada batida fosse um aviso. Ele tinha o controle. A luz fraca atravessava as janelas quebradas, desenhando a silhueta dele contra o chão poeirento. Marina sentiu um arrepio subir pela coluna. Não era apenas medo, era a confirmação de um pesadelo que ela tentou evitar por 20 anos. Samuel colocou-se entre Paulo e a família, mas Paulo ergueu a arma, apontando diretamente para ele. Sai da frente. A voz dele era firme, sem hesitação. Isso não é com você. Samuel deu um passo para trás, mas não saiu do caminho. Eu prometi ao Marcelo, disse ele, que protegeria os filhos dele, e vou cumprir, nem que seja a última coisa que eu faça. Paulo soltou um riso curto. Marcelo morreu porque confiou demais. Confiou em você. Confiou nela. Ele indicou Marina com o queixo. E olha onde isso levou todos vocês. A um depósito caindo aos pedaços, achando que podem vencer alguém como eu. Bianca agarrou a mão da mãe. Rafael se aproximou mais dos irmãos. André, por outro lado, se mantinha rígido, os olhos fixos na arma como se tentasse calcular mentalmente uma saída que ainda não existia. Paulo continuou. Vocês acham mesmo que abrir uma caixinha velha muda alguma coisa? Ele balançou a cabeça quase com pena. Vocês acham que Marcelo era um herói? Ele era um idiota que achou que podia me expor, que podia fugir com a família perfeita, os 3 filhos, a esposa inocente. André avançou um passo furioso. Não fala da nossa família, como se você entendesse alguma coisa. Paulo apontou a arma diretamente para André. Você deu sorte. Se fosse por mim, você tinha sido o primeiro. Marina gritou, instintivamente avançando, mas Samuel colocou o braço na frente dela. Paulo baixou o braço levemente e continuou, como se estivesse saboreando cada palavra. Vocês não têm ideia do que o Marcelo deixou para trás, nem do que eu perdi por causa dele. Aqueles documentos, ele olhou para a caixa aberta, são só a superfície, o resto está muito bem guardado. E vocês nunca vão encontrar. Samuel franziu o senho. Como assim, o resto? Ele colocou tudo aqui.
Eu estava com ele quando... Paulo sorriu com ironia. Você acha mesmo que Marcelo confiou tudo a você? Ele deu uma risada seca. Ele confiou mais em mim do que você imagina. Samuel estreitou os olhos. Você está mentindo. Estou? Paulo deu mais um passo para o centro da sala. Quem você acha que ajudou ele a montar esse depósito? Quem ajudou a esconder os papéis? Quem sabia onde estavam todas as rotas, todos os cofres, todas as provas? Eu. E por isso eu tive que agir antes que ele me entregasse. Eu estava protegendo o que é meu. Mas Marcelo, o tolo, guardou uma última carta na manga, uma última chave, para vocês. Bianca sussurrou. Então, a gente realmente é alvo. Vocês sempre foram. Paulo respondeu friamente. Mas agora vocês são uma ameaça real. Rafael apertou os punhos. A gente só quer a verdade sobre o nosso pai. A verdade? Paulo inclinou a cabeça. A verdade é que o pai de vocês destruiu minha vida antes que eu destruísse a dele. Ele me tirou tudo. Negócios, contatos, influência. Depois desapareceu, como se assim apagasse meus erros. Ele se aproximou do grupo, com a arma firme. Mas vocês três, vocês representam a continuidade dele. E eu simplesmente não posso permitir isso. Samuel respirou fundo, tentando pensar rápido. Paulo, escuta. Nada disso precisa acabar assim. Você já conseguiu o que queria. Marcelo não está mais aqui. Você viveu 20 anos livre. Por que voltar agora? Paulo apertou a mandíbula. Porque vocês cutucaram o que estava enterrado. Porque vocês pegaram o que não deviam. E porque... Ele olhou para Marina com um ódio que queimava. Ela escondeu algo de mim. Marina sentiu o coração parar. Eu... Ela sussurrou. Você sabia de uma chave que o Marcelo tinha deixado. Não essa, ele apontou para a caixa. Outra, a chave real, a chave do cofre maior. Os três filhos correram os olhos entre si. Cofre? André perguntou. Tem mais um? Paulo riu. Claro que tem. Marcelo era paranoico. E ela, ele apontou para Marina, era a única pessoa que sabia disso. O único erro dela foi achar que eu nunca descobriria. Marina deu um passo para a frente, tremendo. Eu não tenho chave nenhuma, Paulo. Não tenho. Tem sim, ele rosnou. E eu vou pegar. Ou pelo bem, levantou a arma novamente, ou pelo mal. Foi nesse instante que Samuel percebeu. Não havia negociação possível. Paulo não queria respostas. Não queria dinheiro. Ele queria apagar qualquer rastro de Marcelo. E isso incluía a família dele. Samuel moveu-se rápido, mais rápido do que os filhos puderam prever. Ele avançou em direção a Paulo, tentando desviar o braço que segurava a arma. O tiro estourou, ecoando dentro das paredes como um trovão. Bianca gritou. Marina caiu de joelhos, o coração saltando à boca. Rafael puxou André para trás instintivamente. Samuel caiu no chão, mas não havia sangue. O tiro acertou uma pilha de caixas atrás dele. Paulo rosnou. Você sempre foi teimoso, Samuel. Sempre foi. Samuel se ergueu de novo, cambaleante, pronto para outra investida, mas Paulo sacou outra arma da cintura. Chega! Eu não vou errar de novo. As mãos de André tremiam, mas havia um fogo crescente nos olhos dele. Você não vai nos matar, ele disse, a voz baixa, mas firme. Sabe por quê? Paulo ergueu a sobrancelha. Ilumine a minha paciência. Por que não? Porque, André respirou fundo, se você me matar, não vai saber onde está a chave que está procurando. O mundo pareceu congelar. Paulo apertou a arma, confuso. O quê? André deu um passo à frente, firme. Eu sei do que você está falando. Sei qual é a chave. E sei onde está. Marina engasgou. André, não. Confie em mim, mãe. Ele murmurou. Paulo estreitou os olhos. Você está blefando. Então atira, André desafiou. E perde a única coisa que quer. O silêncio pesou como chumbo. Paulo respirou fundo. A mão firme, mas o olhar, buscando inconsistências. André sustentou o olhar sem piscar. Paulo abaixou a arma lentamente, avaliando. Muito bem, ele disse. Fale. André deu outro passo, mas agora o olhar dele tinha mudado.
Estava frio, calculado. Eu falo. Mas meus irmãos e minha mãe saem daqui primeiro. Paulo riu. Você acha que está negociando? Acho que você não quer perder o que passou 20 anos procurando, retrucou André. Bianca puxou o braço dele desesperada. André, por favor, não. Rafael murmurou. Cara, o que você está fazendo? Marina segurou o rosto do filho com as duas mãos, lágrimas caindo. Não faça isso. Você não sabe do que ele é capaz. André olhou para ela com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Eu sei exatamente do que ele é capaz, e sei que alguém tem que acabar com isso. Paulo sorriu. Você tem coragem, igual ao seu pai. Ele apontou com a arma para a porta. Todos vocês, saiam. André fica. Bianca agarrou o braço do irmão. Não, eu não vou deixar você aqui. Bianca, vai. André disse com uma calma que partia o coração. Se você ficar, ele mata todo mundo. Alguém tem que ganhar tempo. Marina soluçou. Meu filho, não. Eu te amo, mãe. Mas por 20 anos, você carregou isso sozinha. Agora é minha vez. Samuel puxou Marina e Bianca pela mão. Vamos, confia nele. Ele sussurrou. André sabe o que está fazendo. Rafael ainda hesitou. André, vai, Rafa. O olhar dele era de irmão mais velho, protegendo o caçula pela última vez. Cuida delas. Rafael assentiu, lágrimas caindo. Enquanto Marina, Bianca, Rafael e Samuel recuavam pela porta, Paulo voltou a apontar a arma para André. Agora, me diga onde está a chave. Mas André sorriu, um sorriso que Paulo não esperava. Eu digo, mas antes, você precisa saber uma coisa. Paulo franziu o senho. O quê? A chave não está com nenhum de nós. Paulo piscou. Como é que é? André deu um passo adiante. Ela está com a única pessoa que você nunca ousaria enfrentar. Quem? André ergueu o queixo. Com o próprio Marcelo. Paulo empalideceu. Marcelo está morto. André deu outro passo, encarando-o sem desviar. É o que todo mundo acha. Paulo recuou meio passo, instintivamente. André completou, a voz firme como pedra. Mas você nunca encontrou o corpo, encontrou? Paulo sentiu o chão sumir, porque pela primeira vez ele não tinha certeza de nada. O silêncio que tomou conta do depósito após a pergunta de André foi tão absoluto que parecia engolir o ar. Paulo não esperava aquilo. O homem que sempre se gabou de saber cada detalhe do passado, cada peça do quebra-cabeça, agora estava diante da única possibilidade que o aterrorizava. E se Marcelo não estivesse morto? E se ele tivesse apenas desaparecido por estratégia, para voltar quando fosse a hora? Isso é mentira, Paulo disse, mas a voz falhou. Você está tentando ganhar tempo. André deu um passo adiante, aproximando-se o suficiente para que Paulo pudesse ver seu olhar firme, intacto. Estou ganhando tempo, sim, mas não com uma mentira. Paulo ergueu a arma de novo, mais instável desta vez. Marcelo está morto. Eu garanti isso. André inclinou a cabeça. Garantiu? Porque até onde sabemos, ninguém viu o corpo, ninguém viu o registro, ninguém viu o enterro. Você só disse que ele tinha desaparecido. As mãos de Paulo começaram a tremer. Eu sei o que aconteceu. Não sabe, André respondeu firme. Você nunca soube. Marcelo sumiu no mesmo dia em que ia te denunciar. E você achou que tinha ganhado. Mas tudo isso... André esticou o braço, indicando a caixa, os documentos, a chave. Tudo isso ele planejou depois de desconfiar de você. Ele deixou pistas, deixou instruções, deixou cartas. E sabe por quê? Paulo respirou fundo, cada vez mais nervoso. Por quê? Porque ele sabia que você tentaria apagar tudo. Mas ele também sabia que você nunca seria capaz de encontrar o que realmente importa. Paulo cerrou os dentes. E o que importa? O que está faltando? A peça principal. A peça que ele tirou do jogo antes de desaparecer. A peça que você passou 20 anos procurando. A única chave que abre o cofre verdadeiro.
Paulo deu meio passo para frente, o rosto vermelho, a arma apontada diretamente para André. Onde está a chave? André sorriu de leve, um sorriso perigoso, calculado. Com ele, Paulo perdeu o controle. Seu moleque mentiroso! Ele avançou, pronto para atirar. Mas naquele exato instante, um som cortou o ar, um estrondo vindo do corredor externo. Um impacto seco. Passos rápidos, depois um grito abafado. Paulo se virou na hora, arrebatado pelo instinto de sobrevivência. Quem está aí? Silêncio. André recuou um passo, aproveitando a distração. Ele sabia que precisava sobreviver àqueles próximos segundos, custasse o que custasse. Ele respirou fundo, encheu o peito de coragem e gritou: "A chave não está com a gente porque o verdadeiro plano do meu pai não acabou." Paulo girou o corpo de volta para André. "O que você está dizendo?" Ele deixou uma última instrução. André continuou, o sangue pulsando nas têmporas. Algo que nenhum de nós viu ainda. Algo que está além dessa caixa. Além desse depósito. Antes que Paulo pudesse responder, uma sombra surgiu na porta de metal. "Larga a arma, Paulo!" Era Samuel, suado, ferido, mas em pé. Atrás dele, Marina aparecia com Bianca e Rafael puxando o braço dela. Paulo ficou furioso. "Eu mandei vocês saírem." Samuel avançou alguns passos, o braço estendido. "Larga a arma, não tem mais para onde ir." Paulo riu transtornado. "Vocês realmente acham que podem me parar? Depois de 20 anos tentando destruir minha vida, vocês acham que vão terminar isso aqui?" Marina deu um passo à frente, mesmo com os filhos tentando segurá-la. "Já terminou, Paulo. Você perdeu." Marcelo venceu. Paulo travou o maxilar. "Marcelo está morto, sua idiota." Marina ergueu o rosto com uma serenidade que fez Paulo hesitar. "Não está." Um silêncio pesado tomou conta. "Como é que é?" Paulo murmurou, a voz trêmula. Marina respirou fundo. "Marcelo nunca morreu. Ele desapareceu. Porque precisou. Ele planejou tudo isso para que você fosse destruído pelo próprio desespero. Ele sumiu para salvar nossos filhos. E ele nunca parou de vigiar você." Paulo começou a rir, mas não era um riso de deboche. Era um riso de alguém que está perdendo o controle da própria sanidade. "Vocês estão loucos, loucos. Se Marcelo estivesse vivo, ele teria voltado. Ele teria me enfrentado. Ele teria salvado vocês." Marina olhou para André, que respirou fundo antes de revelar. "Ele voltou." Paulo congelou. "Mentira." "Ele voltou." André repetiu. "No dia em que você achou que tinha vencido." Nesse instante, Rafael deu um passo à frente, a voz firme, apesar do tremor. "Antes de vir para cá, encontramos algo no envelope do testamento. Algo que não mostramos para você." Paulo apertou a arma com força. "O quê?" Rafael tirou do bolso um pequeno cartão branco. Ele o ergueu no ar. "Uma instrução. Uma frase escrita pelo meu pai." Paulo estreitou os olhos. "Que frase?" E Rafael leu. "Se chegarem ao depósito e Paulo aparecer, digam que estou vivo." O tempo parou. O rosto de Paulo perdeu toda a cor. Samuel avançou mais um passo. Marcelo sabia que isso ia te quebrar. Ele sabia que sua maior fraqueza era o medo de ele voltar para finalizar o que começou. Paulo começou a recuar sem perceber. "É mentira, é mentira, é mentira." Marina deu mais um passo à frente. Ele desapareceu para proteger os filhos, mas nunca abandonou eles. Nunca deixou de vigiar. Nunca parou de procurar provas para destruir você. Paulo tremia. "Onde ele está?" Ele gritou apontando a arma para Marina. "Onde?" Marina respondeu com firmeza. "No único lugar onde você nunca olhou." Paulo mudou a mira de Marina para André. "Você vai me dizer onde ele está." Samuel ergueu as mãos, tentando conter a tensão. "Paulo, escuta, a verdade vai aparecer. Você não precisa fazer isso. Se abaixar a arma agora, ainda pode..." "Cala a boca!" Paulo rugiu. Ele respirava rápido, como um animal encurralado. Ele estava à beira do colapso. Um movimento em falso e tudo acabaria em sangue.
Foi então que André, sem hesitar, falou: "Ele está aqui." Paulo congelou. "O quê?" "Meu pai está aqui, nesta sala." Paulo virou-se para todos, frenético. "Mentira! Ele não está aqui! Ele não está!" "Está!" André disse, firme. "E eu posso provar." Paulo recuou 2 passos, a arma tremendo na mão. "Prove, então! Prove!" André abriu lentamente o envelope que segurava desde o início. Lá dentro havia uma segunda carta. Ele puxou devagar. "Esta carta ele escreveu só para mim, só para o filho mais velho. Ele me deixou uma instrução, e eu acho que você deveria ouvir." Paulo respirava como se estivesse sufocando. "Lê logo!" André abriu a carta e começou. "Meu filho, se você está lendo isto, significa que vocês encontraram a caixa, o depósito e... Paulo. Significa que a verdade finalmente alcançou ele. E significa que eu também estou perto." Paulo arregalou os olhos. André continuou. "Eu nunca morri. Nunca me entreguei. Nunca desapareci de verdade. Eu estava onde a justiça não chega, onde os homens maus não procuram. E se você quiser me encontrar, siga a última pista." Paulo deu um passo para trás. Que pista? Que pista é essa? Onde ele está?" André hesitou por um instante, e então falou. "Ele está no lugar onde tudo começou." Paulo arregalou os olhos. "O depósito?" "Não," André respondeu calmamente. "Ele está vivo e se apresentou hoje de manhã." Paulo piscou. "O quê?" Foi então que uma sombra apareceu na porta. Um homem, alto, magro, com barba curta, cabelos grisalhos, vestia um casaco escuro. Samuel deu um passo para trás, incrédulo. Bianca levou a mão à boca. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Marina desmanchou em lágrimas. O homem deu um passo à frente e disse com voz rouca: "Olá, Paulo." Paulo soltou a arma no chão. O som ecoou pelo depósito. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. André murmurou: "Pai." Marcelo sorriu levemente, sem tirar os olhos do inimigo. "Achei que fosse hora de terminar isso." Paulo caiu de joelhos. "Isso não é possível." Marcelo caminhou até ele com lentidão. Seu olhar era grave, mas calmo. O olhar de alguém que esperou 20 anos para esse momento. "Você passou 2 décadas fugindo de um morto, Paulo," disse Marcelo. "Agora pode fugir de mim vivo." Paulo tremia. Marcelo se virou para a família. "Acabou." Mas André respondeu: "Ainda não, pai. Falta uma coisa." Marcelo assentiu. "Sim, falta a verdade final." Ele olhou para Marina. Ela assentiu, enxugando lágrimas. "Diga a eles." Marcelo respirou fundo. "A verdade final é que Paulo nunca foi apenas meu inimigo. Ele era meu irmão." O silêncio explodiu. Bianca caiu no chão. Rafael começou a chorar. Marina cobriu o rosto. André ficou sem ar. Marcelo continuou. "Ele tentou me matar por ganância, por inveja, por ódio e por acreditar que minha família era aquilo que ele nunca teve. Mas agora chegou o fim disso tudo." Paulo caiu em prantos. Me perdoa. Eu só queria o que você tinha. Eu só queria ser você." Marcelo encarou o homem caído. "Você teve 20 anos para escolher outro caminho, mas escolheu piorar. Agora vai pagar." Sirenes começaram a soar ao longe. Samuel sorriu. "Chamei a polícia quando te vi entrar no depósito." Marcelo colocou a mão no ombro de Samuel. "Obrigado por proteger minha família." André, Bianca e Rafael correram para abraçar o pai. Marina se aproximou em seguida, as mãos trêmulas tocando o rosto dele. Ele sorriu. "Eu sempre estive com vocês. Sempre. Só não podia aparecer. Até que fosse seguro." Eles choraram ali, todos juntos. Uma família que finalmente podia existir de verdade. Marcelo olhou para eles emocionado. "Agora, vamos viver a vida que nos tiraram." E enquanto a polícia entrava no depósito e algemava Paulo, a família Duarte saía dali não como vítimas do passado, mas como sobreviventes de uma história que parecia impossível, mas que finalmente tinha chegado ao fim. Ou quase.
3 meses depois, a vida parecia ter encontrado um novo ritmo, embora nada realmente voltasse ao normal. A pequena casa da família Duarte estava diferente, mais silenciosa, mas curiosamente mais leve, como se carregasse menos fantasmas. Marcelo, após prestar depoimentos, seguir protocolos e ser oficialmente declarado vivo novamente, vivia agora com Marina em uma casa alugada em outra região da cidade. Ainda fugia dos olhares curiosos, ainda evitava multidões, mas pela primeira vez em 20 anos, dormia sem precisar olhar por cima do ombro. Bianca visitava a mãe todos os dias depois do trabalho. Ela andava com a correntinha que encontrou na caixa. A pequena chave em formato de coração parecia lembrá-la de quem era antes de tantas mentiras. Rafael voltara a estudar, tentando reconstruir um futuro que parecia ter sido explodido e reconstruído em poucas semanas. André, por sua vez, tinha se tornado algo que nunca imaginou, o elo entre todos. Ele era quem buscava o pai para conversar, quem ajudava a mãe com as compras, quem ligava para os irmãos de madrugada quando algum deles tinha crises de ansiedade. Marina observava os três com o coração apertado, mas também com uma paz que não sentia há anos. Eles estavam juntos, estavam vivos e estavam começando a entender que o passado não precisava mais ser uma parede escura. Podia ser apenas parte da história. Paulo fora condenado a 32 anos de prisão. Durante o julgamento, encarou Marcelo em silêncio, sem pedir perdão, sem admitir nada. Talvez porque o peso do que havia feito fosse grande demais até para ser confessado. Talvez porque, no fundo, nunca tivesse realmente acreditado que Marcelo sobreviveria para testemunhar contra ele. Mas havia um detalhe que ninguém soube, uma coisa que apenas André guardava. No dia em que a polícia levou Paulo, quando todos estavam distraídos, André encontrou algo caído no chão do depósito. Uma chave pequena, enferrujada, diferente de todas as outras. Ele a pegou instintivamente, enfiou no bolso e jamais contou a ninguém. Desde então, mantinha a chave escondida em uma gaveta trancada, dentro de uma pequena caixa de metal. Às vezes, tarde da noite, ele atirava e observava sob a luz fraca do abajur. Não sabia o que ela abria. Não sabia se era parte de algo que o pai deixou inacabado. Ou pior, algo que Paulo nunca conseguiu usar. Só sabia de uma coisa: se existia mais um segredo, ele ainda não estava pronto para revelá-lo. E talvez, pensou André enquanto guardava a chave novamente, algumas verdades tivessem que esperar o momento certo para serem descobertas. Como tudo na vida dos Duarte.